Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa segunda aula do módulo de Zoologia de Cordados e hoje comentaremos aqui acerca dos peixes. Então, dando continuidade àquilo que nós havíamos discorrido na nossa primeira aula de Cordados, o que eu quero que vocês entendam aqui. Nós iremos comentar acerca dos peixes, enfatizando suas características anatômicas, fisiológicas, aspectos da sua evolução, beleza? Então vamos lá. De antemão, a gente pode pegar essa figurinha aqui do cavalo marinho e eu posso lhe fazer a seguinte pergunta. Será que o cavalo marinho é um peixe? E você sabia, inclusive, que nessa espécie em especial é os machos que dá luz aos filhotes? Muito bem. Já respondendo, a gente pode fazer aí algumas inferências acerca disso. Mas indo um pouquinho além, eu pergunto: quais seriam as adaptações à vida aquática que a gente pode observar no corpo dos peixes? Isto é, quais são as necessidades fisiológicas que são oriundas deles viverem no ambiente aquático? Nesse sentido, a gente sabe que a grande maioria dos peixes são formados por ossos, e, consequentemente, esses peixes que são formados por um endoesqueleto ósseo, nós denominamos como osteíctes. Em contrapartida, nós temos aí outros peixes que, ao invés de ter uma estrutura de um esqueleto ósseo, eles vão apresentar um esqueleto interno formado de cartilagem, que nada mais é do que um tecido um pouquinho mais mole do que o osso. E esses peixes, muito bem representados aqui pela raia ou pelos tubarões, fazem parte da classe dos condrictes. Mas de maneira bastante simplificada, eu quero que vocês entendam que os peixes são um grande grupo, e para vocês terem uma noção, os peixes são os primeiros vertebrados na história evolutiva dos cordados. E os antepassados desses mesmos peixes atuais, eles devem ter surgido mais ou menos aí em torno de 500 milhões de anos. Percebam que existe uma variedade de vários tipos de peixes. Então nós temos raias, moreia, o cavalo marinho, o baiacu e afins. O aspecto mais interessante a ser pontuado aqui acerca dos peixes é que, classicamente, nós iremos agrupá-los em três classes. Nós temos os ciclostomados, que nós já, inclusive, discorremos acerca deles na aula anterior, que são aqueles peixes que vão apresentar aqui a ausência de mandíbula e, consequentemente, você tem uma boca no formato circular, que fica o tempo inteiro aberta, muito bem representada pelas lampreias e pelo peixe bruxa. Nós temos os peixes ósseos, ou também chamado de osteíctes, que é a grande maioria dos peixes. Então, assim, majoritariamente 98% dos peixes a qual nós conhecemos são osteíctes. Mas nós também temos aqui peixes que apresentam um endoesqueleto cartilaginoso, que são os condrictes, como tubarões, arraias, quimeras e afins. E aí a gente vai conversar cada um desses detalhes aqui nessa aula. Então vem comigo. Acerca das características gerais do filo aqui dos peixes, o que é importante que vocês se atentem? Primeiro, são animais ectotérmicos, ou seja, a temperatura corpórea varia de acordo com o ambiente. Então, nesse sentido, o que vocês precisam se atentar? Se a temperatura corpórea desse animal é variável com a temperatura da água ou a temperatura do ambiente, a gente precisa entender que eles não precisam gastar energia para que haja uma regulação dessa temperatura corpórea, beleza? Além disso, a respiração desses animais é uma respiração do tipo branquial, ou seja, os peixes eles respiram através de brânquias, que basicamente a gente pode chamar também de gueuras. Como que funcionaria essa modalidade de respiração? A água, ela, que contém o gás oxigênio dissolvido, entra pela boca do peixe e ele sai por uma abertura, mais ou menos ali na altura da faringe, que nós chamaremos de fendas braquiais. Além disso, a própria estrutura corpórea de um peixe é compatível ao meio onde ele está. Ou seja, nós temos aqui uma forma hidrodinâmica, que de maneira simplificada nada mais é do que um corpo alongado e achatado lateralmente, ou, em outras palavras, um corpo fusiforme. Nós apresentamos aqui também a presença de nadadeiras e a cauda, que são duas estruturas muito importantes para que haja locomoção aí no ambiente aquático, beleza? Tem-se também a presença de escamas que são cobertas por um muco e a gente vai discorrer aqui acerca dessas características e acrescentar outras mais.
Então, dando-se uma olhada aqui numa anatomia de um peixe, nós veremos que apresenta boca, narina, olhos, orpéculo, que é uma espécie de uma camadinha que recobre as fendas braquiais, tem nadadeiras, tem nadadeira caudal, tem-se escamas ao longo do seu corpo, mas é importante que vocês se atentem que as adaptações à vida aquática, aquela primeira pergunta que eu havia descrito a vocês é a seguinte: os peixes apresentam uma forma hidrodinâmica, ou seja, esse formato fusiforme e alongado, apresentam nadadeiras e cauda, escamas, muco e uma estrutura muito interessante denominada como bexiga natatória. Então vamos lá. Se a gente olhar agora internamente um peixe, nós veremos aí a presença de uma estrutura que assemelha-se de certo modo a uma bexiga, que é muito importante para que aconteça uma flutuabilidade do peixe, que é a bexiga natatória que a gente vai comentar mais adiante. Mas um detalhe interessante é que quase todos os peixes apresentam maxila ou mandíbulas. Claro que, com exceção lá dos ciclostomados, como eu havia descrito anteriormente, não temos essa presença aqui, beleza? E essa mandíbula ela pode ser tanto óssea quanto cartilaginosa. Acrescido a isso, o sistema digestório de um peixe, de maneira bastante simplificada, pode ser resumida ao seguinte: tem-se uma abertura que seria a boca e tem-se uma outra abertura que seria o ânus. E nesse longo desse trajeto, há glândulas digestórias, como o fígado e o pâncreas, que vão aí secretar algumas substâncias que vão auxiliar no processo digestivo. Como havia descrito anteriormente, os peixes fazem respiração do tipo branquial. E aí, nesse sentido, os peixes eles respiram através de estruturas denominadas como brânquias. O que seria isso aqui? Como eu havia comentado com vocês anteriormente, os peixes recebem um bombardeio d'água, no qual há a presença do gás oxigênio dissolvido, que entra pela boca, certo? Acrescido a isso, nós temos uma outra estrutura denominada como orpéculo, que acaba auxiliando esse processo, em especial em peixes ósseos. Todavia, o orpéculo é uma estrutura ausente em peixes cartilaginosos. Quem não se lembra, eu falei anteriormente que o orpéculo nada mais é do que uma estruturinha que meio que recobre as brânquias, beleza? E aí, o que vocês precisam se atentar acerca dessa modalidade respiratória? A água, como eu havia descrito anteriormente, apresenta o gás oxigênio dissolvido, ele entra pela boca e, consequentemente, vai sair pelas aberturas existentes aí na faringe, que nós denominamos como fendas braquiais. Nesse processo ao qual a água sai por essas fendas, acontece o contato aqui com as brânquias, que são basicamente essas estruturinhas aqui que apresentam lâminas finas e cheias de sangue. E, consequentemente, o gás oxigênio ele se difunde através aí das brânquias e o gás carbônico passa do sangue para a água, que acaba saindo aqui do corpo do peixe. Beleza? Acrescido a isso, nós podemos ainda encontrar aqui peixes pulmonados que apresentam brânquias reduzidas e respiram através de pulmão. Um exemplo clássico de um peixe pulmonado é a piramboia, que escava aí tocas ao longo de leito seco dos rios, respirando apenas por pulmões. Então, existe também essa exemplificação, essa exceção aqui, que seria a piramboia que faz respiração pulmonar, beleza? Detalhe interessante é que, como eu havia comentado com vocês anteriormente, a maioria dos peixes ósseos, ou seja, os osteíctes, apresenta essa estrutura aqui denominada como bexiga natatória, que nada mais é do que um órgão que vai armazenar gases que vai ajudar a flutuabilidade desse peixe, ou seja, o peixe não afunda em decorrência de apresentar essa estrutura denominada como bexiga natatória, beleza? Detalhes interessantes. Acerca da modalidade de circulação em um peixe, eu preciso que vocês se atentem que o peixe ele possui um coração bicavitário, ou seja, ele apresenta um átrio e um ventrículo. E aí eu quero que vocês se atentem que o fluxograma aqui representado vai descrever como que é a passagem de sangue no peixe. Então, tu tem a presença aqui desse coração bicavitário, ou seja, com átrio e ventrículo. O sangue, pobre em gás oxigênio, sai do coração e vai lá para as brânquias,
na qual acontece aquele processo de difusão e, consequentemente, esse sangue agora ele vai voltar oxigenado aí para a região do corpo e, consequentemente, ele retornará ao coração. Então, percebam que esse processo de oxigenação dos tecidos, ele se dá justamente aqui das brânquias para o corpo, tá bom? Então, esse fluxograma que eu coloquei aqui, eu acho que ele é bastante interessante para que vocês consigam entender que o coração de um peixe só recebe sangue venoso. Outro detalhe interessante é acerca da modalidade de excreção em peixes. Esse processo é feito através de um par de rins que vai fazer a retirada de substâncias tóxicas e, consequentemente, acrescido a isso, esse rim faz uma regulação osmótica e de sais minerais aqui no corpo do peixe. Mas enfatizando-se ainda mais aqui a característica do sistema cardiovascular e peixe, vocês precisam se atentar que apresenta veias, artérias, capilares e um coração bicavitário. Não pode esquecer isso. Um coração de um peixe é formado por um átrio e um ventrículo. A função em essência desse coração é fazer o processo de bombardeamento do sangue para todo o corpo, tá bom? Como eu falei anteriormente, dentro do coração de um peixe circula só e somente sangue venoso, ou seja, um sangue rico em gás carbônico. E aí você deve estar se falando, tá, professor, mas como que seria esse processo de de circulação, esse ciclo sanguíneo? O sangue ele sai pelas brânquias e transporta todo o gás oxigênio aos tecidos do corpo desse peixe. Nos tecidos acontece a difusão e, consequentemente, a captura do gás carbônico. Esse gás carbônico ele retornará ao coração e, partindo do coração, ele vai lá ser bombardeado em direção às brânquias. E as brânquias é geralmente uma região onde tem sangue oxigenado, beleza? Ou também denominado como sangue arterial. Outro detalhe agora, já fazendo menção ao sistema nervoso dos peixes, é que eles apresentam encéfalo e medula espinal. E aqui um detalhe interessante é que existe órgãos de sentidos, órgãos sensoriais. Então tem olhos, tem olfatos, que aí consequentemente apresenta receptores químicos. Tem-se uma estrutura denominada como linha lateral, que é muito importante para a captação de vibrações. E um detalhe, como eu falei para vocês, é que os peixes são animais ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo acompanha mais ou menos a temperatura da água, tá bom? Mais adiante nós veremos, por exemplo, que aves e mamíferos são exemplos clássicos de animais endotérmicos, ou seja, são animais que têm a capacidade de fazer uma regulação corpórea independentemente do meio ao qual ele está inserido. Sobre a reprodução dos peixes, é de interesse que vocês saibam que nós temos duas modalidades de fecundação. Tem-se aqui a fecundação externa, que é aquele contexto no qual machos e fêmeas lançam os gametas na água, e tem-se também a fecundação interna, que é aquele contexto no qual os espermatozoides são depositados dentro do corpo da fêmea. Quanto ao desenvolvimento embrionário, é importante destacar-se que existe oviparidade, ou seja, o embrião desenvolve-se fora do corpo da mãe, então geralmente isso daqui vai estar atrelado com um ovo com reserva alimentícia. Nós temos aqui a ovoviviparidade, que é naquele contexto no qual o embrião permanece dentro do corpo da mãe e se alimenta aí de reservas nutritivas do ovo. E por fim, tem-se aqui a viviparidade, que é o contexto no qual agora o embrião desenvolve-se dentro do útero da mãe e recebe alimento diretamente via placenta. Detalhes interessantes acerca da evolução dos peixes é que os relatos mais antigos que nós temos aqui datam aí, como eu falei anteriormente, de cerca de 500 milhões de anos. Eram peixes sem mandíbulas, chamados de ostradoctermos, tá? Existe também uma outra classe de peixes chamados de placodermos, com mandíbulas e uma armadura óssea. Hoje ainda existem alguns peixes sem mandíbulas, como nós comentamos aí, que são os ciclostomados, ou também chamados de agnatos, tá? E nesse grupo aqui em essencial, a gente encontra as lampreias, tá? Então, por exemplo, na região do Ceará, existem alguns registros fósseis de peixes que datam aí de cerca de 110 milhões de anos, lá na Chapada do Araripe.
Então, somente para vocês se situarem aqui, então, tem esse fluxograma que explica as porções aqui, essa maquinaria corpórea de um peixe atrelado com o processo de natação, tá bom? Então, percebam que todos os órgãos do peixe são adequados de maneira muito exata aos desafios do meio aquático. Sobre o sistema digestório, como eu falei, é um sistema digestório completo. Nos peixes ósseos, o intestino termina no ânus, e aqui nos cartilaginosos, o intestino termina na coácula, que é uma região que vai comportar também o sistema urogenital e o sistema digestório, tá bom? Tem uma outra coisa aqui interessante a ser destacado, que é a válvula espiral, que nada mais é do que uma estrutura que vai aumentar a superfície de absorção de nutrientes, beleza? Geralmente presente em peixes cartilaginosos. O transporte de nutrientes é realizado pelo sangue, então a gente sabe que tem aqui um contexto de circulação fechado, ou seja, o sangue transporta-se através de vasos, tá? E aí é importante que vocês se atentem que o sangue é justamente o elemento importante para fazer o transporte de nutrientes e gases respiratórios. O sistema excretor, como eu falei para vocês, tem uma finalidade de regular a quantidade de água que está dentro do corpo desse animal, a quantidade de sais minerais e eliminar excretas. Geralmente, o que a gente tem aqui sendo eliminado é amônia, tá bom? Isso daqui a gente já falou anteriormente, então não vou me aprofundar muito, mas eu sempre coloco para enfatizar isso aqui para vocês. E aí, sobre os condrictes e osteíctes, eu preciso fazer algumas menções importantes. Primeiro, condrictes. Tem fecundação interna, então, consequentemente, existe a presença de um órgão copulador e os espermatozoides são introduzidos dentro da cloaca da fêmea. Alguns são ovíparas com desenvolvimento direto, ou seja, não tem esse estágio larval. Outras são ovovíparas e algumas espécies também são vivíparas. Já nos osteíctes, ou seja, animais, os peixes aqui ósseos, a fecundação é externa, ou seja, lança-se os gametos para fora do corpo do peixe, e o desenvolvimento é indireto, ou seja, perpassa por um estágio larval. Tá? Então você tem aqui a larva, a levinino. Aqui sobre os órgãos sensoriais, é importante destacar que, quanto à visão, não possuem pálpebras, então o sentido visual é bastante limitado. Mas em contrapartida, a audição é bastante aguçada, então eles conseguem ouvir barulhos a longas distâncias. O olfato também tem essa capacidade aqui de perceber cheiros, então possuem duas narinas com células sensoriais, tá? O sentido olfativo ajuda esses peixes a encontrar alimento e se orientar. O paladar também tem-se aqui uma evolução, porque apresenta aqui os botões gustativos ao redor da boca, então conseguem captar o gosto de alimentos, de substâncias químicas ali dissolvidas na água, tá? Tem-se a linha lateral, que é justamente uma porção formada por escamas porosas na porção lateral do corpo do peixe, que possui células especializadas para conceber a percepção de vibrações e, consequentemente, a presença de substâncias da água. Então, quando você pensa na linha lateral, a grande sacada é o seguinte: é uma estrutura que consegue detectar variações de pressão, temperatura, concentração salina na água e etc, tá bom? E por fim, nós temos aqui as ampolas de Lorenzini, que é basicamente uma estrutura presente somente em condrictes, ou seja, peixes cartilaginosos. Localizam-se aqui próximos do órgão olfativo desse animal, e a função dela é captar de maneira bastante eficiente a fraca corrente elétrica gerada aí por atividade de contração muscular dos animais que servem como presas aí aos condrictes. Então aqui tem sim um resumo acerca das diferenças entre osteíctes e condrictes, tá bom? E aí, quando você pensa da importância de conhecer acerca aqui dos peixes, é porque o peixe é um alimento extremamente rico em proteínas, então todo mundo já deve ter ouvido falar do ômega 3, ômega 6 e piriri bororó, tá? E é importante aqui porque tem uma reserva muito nutricional de importância para a espécie humana. Para vocês terem uma noção, 100 gramas de peixe equivale em termos de proteína a uma coxa de galinha ou 3 ovos, tá? E é isso.
Espero que vocês tenham curtido. Um beijão e até a nossa próxima aula. Fui!